Cooper Auriverde realiza eventos para a capacitação de seus associados. Cooperativa Copérdia comemora 56 anos de história, apresentando um vídeo institucional. No quadro Temática, comentário do presidente da Frencop na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Epagre realiza pesquisas para avaliar o potencial de produção de azeite de oliva no estado. No quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio, a história da família Toniello. É época de plantio de soja e o produtor busca uma solução para poder aumentar a produtividade da sua lavoura e a rentabilidade no seu bolso. A Fecoagro possui o fertilizante certo para a safra de soja. É o Nobre Max, com tecnologia Mega Micro, uma fórmula especial de alta disponibilidade, onde os micronutrientes recobrem 100% dos grânulos. Por isso, peça já o fertilizante Nobre Max, sua soja bem nutrida e com mais qualidade. Disponível nas cooperativas filiadas à Fecoagro. Como toda a cadeia agrícola, a da bovinocultura de leite também vive de altos e baixos. Tem horas que vai tudo bem, tem horas que é um pavor total. Por isso, para equilibrar esse modelo de produção, o agricultor precisa então adotar processos gerenciais robustos, nada de investimentos fora dos padrões. E para que tudo ande bem, sem tantas sombras pelo caminho, a Cooper Auriverde tem usado alguns eventos para capacitar os seus associados. E é disso que vamos falar agora, na reportagem do programa de TV Cooperativismo em Notícia. Casa cheia, gente entusiasmada e conteúdos relevantes. Assim, foi o 10º Seminário da Bovinocultura de Leite realizado pela equipe técnica da Cooper Auriverde. Dos 288 produtores integrados, 250 estiveram aqui. Isso basta para mostrar o interesse do associado na busca pelo novo. Essa vaquinha aí, tão simpática, simboliza a união familiar e faz da cadeia do leite uma das mais importantes de Santa Catarina. Hoje, 80% de toda a demanda do estado está aqui, na região oeste. É fato que o setor não vive um grande momento, mas é fato também que esse produtor não frouxa a corda um segundo sequer. O agricultor, né, ele precisa ter uma vida sustentável, né? Então, o termo sustentabilidade, eu acho que ela está dentro da nossa missão e o nosso produtor compreende bem isso, porque se ele quer ter uma propriedade que persista, ela tem que ser sustentável, tanto no ponto de vista econômico, social e ambiental. O médico veterinário Alexandre de Souza veio até Cunha Porã compartilhar experiências. Ele, que viveu por longos anos nos Estados Unidos, mostrou algumas teses acadêmicas que comprovam: o bem-estar animal é o caminho para a lucratividade no campo. Quando a gente fala em arroz com feijão bem feito, é controlar o nível de estresse térmico que o rebanho está sendo exposto. Eu acho que esse é um. O outro é toda a parte de instalação ambiental, qualidade de cama, o tipo de alimentação e, como eu mostrei na palestra ali, às vezes o tamanho de partícula que eu estou oferecendo para a vaca na minha alimentação vai estar afetando o tempo em que ela fica deitada. Então eu tenho que conectar todos esses pontos aí e medir. Eu acho que uma coisa, quando eu visito fazendas boas e o arroz com feijão, é o produtor ser meticuloso em realmente ter um controle de dados. Se ele não tem um controle de dados, ele não sabe para que lado o GPS do carro dele está indo. Então não tem muito como ele consertar problemas se eu não sei medir o que está acontecendo. Também médico veterinário, o israelense Tomer Durman falou aos cooperados sobre a importância da boa alimentação. Segundo ele, se o trato digestivo do animal estiver comprometido, não haverá produção. E isso pode comprometer a renda média do plantel. A alimentação do animal diz muito sobre como é que está o status produtivo, reprodutivo e de saúde do animal. Então a gente entende que tudo isso tem que estar muito bem alinhado. Então a gente não pensa só na nutrição pensando em produção.
pensando, se eu der mais alimento, será que ela produz mais? Mas também saber que as coisas estão ligadas. Será que se ela estiver bem nutrida, ela vai reproduzir melhor? Será que ela vai ter menos doenças? Então, tudo está ligado e a gente tem que pensar na nutrição em todos os fatores que vão interferir, inclusive no sucesso econômico da propriedade. E como é que o produtor coloca na balança tudo isso? Ele vai colocar na balança quando ele consegue mensurar. Então, ele vai ter suas taxas de concepção, de prenhez, de serviço para pensar em reprodução, produção, tanto na produção em volume de leite quanto em sólidos, quanto de gordura, de proteína está sendo produzida nesse leite. E na parte de saúde, qual é a incidência de cada doença e qual é o impacto econômico que elas trazem. Então, conseguir reduzir essas doenças também traz uma vantagem produtiva. A bacia leiteira do estado, a quarta maior do país, está vivendo momentos de apreensão. Segundo pesquisa recente, 25% dos produtores da região oeste devem abandonar a cultura em 10 anos, contra 11% no país. Por isso, quem ficar terá que se profissionalizar. Ele vem porque ele acredita na cooperativa, na equipe técnica, né? E ele vem buscar então formação com segurança e informação que vai agregar para ele, né? Você percebe que ele pratica o gesto de quando aprende? É uma cultura que a cooperativa tem tentado levar e isso é recíproco, né? O produtor vem, ele busca, né? E daqui, geralmente, após esses eventos, existe, às vezes eu não pergunto para o palestrante, mas depois vem muito questionamento para a equipe, então isso é bacana, né? Então, ele tenta, às vezes, a gente sabe que não é possível 100%, pela realidade dele, pela correria, né? Mas ele tenta trazer algo, eu sempre digo, leve algo que você possa fazer, pode ser uma coisa, mas o importante é se tiver uma coisa hoje, uma amanhã, tu tem, no final do ano, muitas mudanças, né? A indústria ela tem que preparar aquele produtor dela para que a matéria-prima que ela receba seja uma matéria-prima que permita você levar até o consumidor um produto, primeiro, que ele consiga comprar, que ele consiga pagar e que seja um alimento, nesse caso do leite especificamente, um alimento de altíssimo valor biológico, de altíssimo valor para a saúde da população, mas que seja e que ele tenha segurança nesse alimento que ele está comprando. Então a indústria tem esse papel lá com o seu produtor, preparando esse produtor, e aí vem esse tipo de treinamento que a gente está vendo hoje aqui, da Auriverde, fazendo com que o seu produtor de leite venha, ele aprenda e ele saiba o que ele precisa fazer. Porque a gente precisa também que os animais que estão produzindo esse alimento, os animais que estão produzindo leite, estejam bem preparados, bem alimentados e bem manejados e conduzidos de forma a ter esse bem-estar, deles estar bem com a sua saúde, com o seu comportamento. Com certeza a gente vai ter uma matéria-prima melhor, uma matéria-prima que possa servir lá para a indústria. Hoje, seja o produtor mais experiente ou aquele iniciante, todos precisam entender que a propriedade deve ser tratada como empresa rural. Sem isso, nada feito. A gente sempre aprende alguma coisa, né? E é muito importante que se vê outra realidade, não só do dia a dia trabalhando, né? Então, eu creio que para o produtor é de muita importância. E o senhor vê que essas tecnologias que estão chegando podem ajudar? A tecnologia sempre vem para ajudar, né? Traz para nós o conhecimento, que para a gente é o essencial hoje, está indo em busca de novas tecnologias e é o principal que a gente precisa é se adaptar ao mundo e continuar girando com ele, né? E como tem coisa nova, né? Pois é, está aumentando muito o conhecimento da gente também e as tecnologias estão chegando com força e está vindo, tipo, tá na palma da nossa mão. E só basta a gente conseguir ir atrás disso e buscar, né? Evoluir sempre. Perfeito. E você, como é que é fazer a propriedade ser rentável? Hoje, se a gente for analisar, toda a questão de dados é muito importante para a nossa propriedade. É necessário ter uma gestão correta para uma propriedade ser sustentável, né? E vamos supor, nós hoje na nossa propriedade fizemos uso de uma ferramenta chamada Sistema Mais Leite. Ela dá relatórios assim com números para a gente dar uma analisada se a nossa propriedade está sendo sustentável ou não. Cooperativa Coopérdia de Concórdia completou 56 anos de atividades com muito sucesso. Vamos acompanhar agora um vídeo comemorativo que destaca no final que o agro nos une. Vamos ver. Não importa
que gente que tu é! No fim, bem no fim, todas as propriedades são bem parecidas. Vem ver! Bom dia! Como é que tá, meu Em irmão? toda a propriedade de um associado Copérdia, você encontra pessoas trabalhadoras, comprometidas, honestas e que sabem como é bom morar no campo. E aqui no campo, com o apoio da cooperativa, as coisas ficam melhores. Todas as propriedades, da pequena à grande, têm tudo para prosperar. A gente sonha com o sucesso, mas também acorda cedo e vai à luta. A cada dia é uma nova oportunidade que não desperdiçamos. Mesmo com bastante trabalho, sempre sobra um tempo para uma boa prosa e para compartilhar um café carregado de gratidão pelas conquistas. Mas e as dificuldades? Vou te falar a verdade. Tem até momentos que, por Deus que dá vontade de vender fora tudo. Mas daí, logo as coisas se acalmam e também se lembra que quanto mais desafios são vencidos, mais nos fortalecemos. Que com o apoio de uma cooperativa forte, fica mais fácil superar. E com a união da família, dos amigos, da cooperativa e de todas as pessoas que nos querem bem, certamente teremos pela frente os melhores anos de nossas vidas. O agro nos une e a gente é feliz com o que faz. O agro nos une. 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 Copérdia, tudo que sou, vem do campo. Temática. Opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. No quadro Temática desta sexta-feira, o comentário é de responsabilidade do presidente da Frencop na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado José Milton Schaeffer. Vamos acompanhar. O setor de produção de leite desempenha um papel fundamental aqui em Santa Catarina. Ele é essencial para a economia do nosso estado. Com mais de 23 mil famílias envolvidas na produção de mais de 3 bilhões de litros de leite por ano, Santa Catarina é o quarto produtor do país e contribui significativamente para a produção nacional. No entanto, é alarmante ver que os nossos produtores de leite estão enfrentando dificuldades devido a políticas externas que afetam a sua competitividade, como o Acordo de Livre Comércio com o Mercosul, que tem incentivado as redes supermercadistas a buscarem leite em outros países, como a Argentina e Uruguai, onde o governo subsidia de forma agressiva a produção de leite, tornando o nosso leite nacional sem competitividade. Para amenizarmos toda essa crise, será necessário que o governo federal estude formas de atender algumas das propostas apresentadas pelos nossos produtores durante as várias audiências públicas que realizamos, inclusive na última semana, na cidade de Braço do Norte, como a criação de um programa de subsídio para equilibrar os mercados ou a aplicação de tarifas para as importações. São medidas que podem ajudar a proteger os interesses dos produtores locais e garantir a sustentabilidade desse setor que é vital para a cadeia produtiva do leite. Além disso, a sugestão de subsidiar os juros para financiamento de custeio da produção leiteira é uma medida que pode sim facilitar o acesso dos produtores a recursos financeiros essenciais para a manutenção das operações e também para investir em melhorias nas suas instalações. Desta forma, é crucial que o governo do estado e também o governo federal ouçam as preocupações e as sugestões dos produtores de leite e considerem essas propostas de apoio ao setor como fundamental para garantir
a estabilidade e o crescimento da produção de leite em Santa Catarina. Isso não apenas beneficia os nossos agricultores, mas também a população, assegurando o fornecimento de um alimento essencial e também contribuindo para a economia regional, gerando milhares de empregos aqui no nosso estado. Fique ligado nos assuntos que vamos ter depois do intervalo comercial. Epagri realiza pesquisas para avaliar o potencial de produção de azeite de oliva no estado. No quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio, a história da família Toniello. É época de plantio de soja e o produtor busca uma solução para poder aumentar a produtividade da sua lavoura e a rentabilidade no seu bolso. A Fecoagro possui o fertilizante certo para a safra de soja. É o Nobre Max, com tecnologia Mega Micro, uma fórmula especial de alta disponibilidade, onde os micronutrientes recobrem 100% dos grânulos. Por isso, peça já o fertilizante Nobre Max, sua soja bem nutrida e com mais qualidade. Disponível nas cooperativas filiadas à Fecoagro. Vem aí mais um grande evento com a marca do agronegócio catarinense. Dia 19, Chapecó te espera para debater temas relevantes como logística, inovação, produção de grãos e a sustentabilidade. É dia 19, às 2 da tarde. E a TV Coop, em parceria com o Canal Rural, vai transmitir todo o evento ao vivo. Realização: Canal Rural, Fecoagro, Osesc, Sindicarne, Acave e Faesc Senar. Apoio: Supercampo e Cicobi. Apoio institucional: Secretaria da Agricultura de Santa Catarina. Começando essa segunda parte do programa, a produção de azeite de oliva desperta o interesse de produtores no Brasil. A Epagri realiza pesquisas com oliveiras, avaliando o potencial produtivo dos cultivares nas condições de clima de Santa Catarina. Você vai conhecer agora o trabalho realizado no CEPAF, em Chapecó. A reportagem do programa de TV SC Agricultura. Olá pessoal, nós estamos aqui em Chapecó, na área do CEPAF, onde temos uma plantação de oliveiras, que é a árvore que produz a azeitona. Essas plantas aqui, elas têm cerca de 5 anos de idade e elas vêm sendo cultivadas desde o plantio, para que você possa agora, nessa fase que elas já são quase adultas, executar alguns experimentos que visam melhoria da produtividade. Aqui em Santa Catarina nós temos alguns problemas com relação à quantidade de flores que as oliveiras emitem por causa do nosso inverno, que ele é um tanto irregular para as exigências das oliveiras. Então nesse pomar aqui nós estamos iniciando esse ano um novo projeto que visa testar a aplicação de um produto visando estimular o florescimento das oliveiras, mesmo numa condição de frio que não é considerada adequada para elas. Bom, nesse pomar aqui nós temos então plantas de 5 anos que são de 2 cultivares diferentes. Essa aqui é uma Coronaic e aqui ao lado nós temos uma Arbequina. São as duas visando produção de azeite de oliva extra virgem. E durante esses 5 anos então a gente fez todo o manejo considerado o manejo padrão para se cultivar oliveiras nas condições aqui vamos dizer, do sul do Brasil. Nós temos grandes exemplos já no sul do Brasil e também no sudeste de produção de azeitonas para azeite de oliva, para extração do azeite de oliva. E aqui em Santa Catarina nós vemos esse potencial também. Certamente, muito produtor rural vai se identificar com a história de hoje. Quem nunca passou por dificuldades e chegou em até pensar em largar tudo no campo? Mas é aí que está. A lição dessa história de hoje é que para se ter sucesso, para se chegar onde se quer no campo, é preciso nunca desistir. Este é o exemplo do Eliandro e da Vanderleia, produtores que o repórter Sebastião Garcia conheceu. Eles moram na comunidade de Linha Carmelinda, município de Ouro, meio oeste de Santa Catarina. Eles criam suínos e têm gado de leite. Vamos conhecer juntos esta história. O Eliandro lembra bem dos avós dele e das histórias que eles contavam. Histórias de sacrifício, de muitas dificuldades, ele diz.
nem calçados eles tinham. Segundo o que eles contavam, eles sofriam por causa que antigamente era roçado os morros, sabe? Mato, com geada, daí não tinha calçado, diz que sofreram bastante. A vida dos pais dele foi de muitos desafios também. A mesma coisa, foi continuando, daí trabalhar com suíno, gado. Seu Jamir e Dona Dirce. Eles tiveram outros 2 filhos, além do Eliandro, que hoje moram na cidade. Eliandro é o mais velho, que junto com os irmãos foi criado aqui, nessa mesma propriedade. Mas a casa era outra, era de madeira. Era aquelas casas antigas, muito bonita era a casa, me lembro bem. Eliandro diz que sempre gostou muito daqui, das criações, da lavoura. Mas quando completou 18 anos, ele experimentou trabalhar fora também. Não durou mais que 2 meses a experiência. Não gostei. Por causa que eu pensei que lá o recurso era melhor, a renda, ganhava um pouco mais, né? Mas, enfim, eu vi que lá era pior do que aqui. Para mim, né? Vanderleia, a esposa do Eliandro, pensa assim hoje também. Ela cresceu no campo, sempre gostou de animais. Até queria ser veterinária. Mas ela conta que, na época, precisava ajudar o pai em casa. O pai disse, mas sair de casa, o que nós vamos fazer sem você em casa? Daí, fica aí por lá, né? Vanderleia é a mais velha de 3 filhos do seu Hugo e da dona Inês. Os pais moram a pouco mais de 10 quilômetros daqui. Eles têm lavoura e gado de leite. Faz 22 anos que Vanderleia e Eliandro se casaram. E começaram a vida aqui, junto com os pais do Eliandro. Mas eles contam que logo precisaram sair. Pouco tempo a gente ficou morando aqui, daí a renda era pouco, daí era muita gente e faz pouco serviço, né? Aí então eles decidiram se mudar. Eliandro conseguiu financiamento no Banco da Terra e eles compraram uma propriedade. Era próximo à casa dos pais da Vanderleia. Mas também lá eles não tiveram sucesso. Era muito difícil as coisas, a gente tinha pouco leite, daí deu uns 2 anos de seca, daí não conseguimos mais pagar a terra, tivemos que vender a terra, porque nós não ia mais dar conta, né? A solução foi voltar. Só que aí os pais do Eliandro saíram. Eles foram morar na cidade. E os 2, com as dívidas pagas, recomeçaram aqui. Começamos do zero de novo daí. Daí a gente começou com mais vaca de leite e foi comprando, daí conseguimos financiar no banco, daí compramos um trator. Mas só o leite ainda era pouco. Era a vaca mais comum, né, que produzia pouco leite, né? Não tinha como nós viver com leite só, né? Foi aí que surgiu a ideia de trabalhar com suínos também. E aí eles chegaram até a cooperativa, a Colácer. O técnico da Colácer, ele já passava por aqui, acho que tinha mais produtor para baixo, né? Daí um dia resolvemos parar ele. Foi conversado, daí ele conversou lá na empresa. E daí foi que a gente conseguiu fazer uma granja daí, né? Faz 7 anos deste recomeço. Era de 104 metros, né? O galpão. Daí era para 600 porcos. E fomos trabalhando e vimos que dava resultado. E daí resolvemos conversar com ele se dava para ampliar a granja. E deu. 4 anos depois, mais um galpão foi construído. E aí dobrou a capacidade de produção. E o trabalho também, é claro. O bom andamento dos negócios exigia mais, então. Um salto de investimento, de tecnologia em mão de obra. O robô alimentador foi instalado na granja em 2020. O equipamento, que roda por trilhos e aqui atende os 2 galpões, reduz a mão de obra e aumenta a precisão na nutrição dos animais. Daí ficou bom demais daí, né? Meu Deus. Eliandro e Vanderleia têm gado de leite ainda. São 20 vacas com produção perto de 300 litros por dia. Os animais são criados a pasto e eles fazem silagem também. Essa lavoura é de sorgo, que vai ser usado para isso. Mas a principal atividade aqui é mesmo a suinocultura. Foi o que alavancou os negócios e se mantém à frente até hoje. Resultado de muito trabalho, persistência e apoio também, reconhece o Eliandro. Ele faz questão de citar a parceria com a Colácer. A coisa que mais deu certo foi ali a hora que nós resolvemos entrar em cooperação com a Colácer ali, né? Porque se não era através da empresa, não tinha o que nós fazer, né?
A capacitação ajudou nesse processo. Eles mostram com orgulho certificados dos cursos que fizeram pela cooperativa. Esse é do Eliandro, do curso de Olho na Qualidade Rural, promovido pelo Sebrae. Esse outro, da Vanderleia, sobre sustentabilidade em empresas rurais. E nesse mural, o antes e o depois da aplicação dos conteúdos dos cursos. Na verdade, a gente não sabia mais onde que estava uma coisa e nem a outra. Então, a gente foi, primeiramente, organizar tudo, né? Cada coisa no seu lugar. Ficou bem mais fácil para a gente trabalhar, né? Mais fácil e mais eficiente também. Esse outro certificado é uma prova da qualidade do trabalho desenvolvido na propriedade. O título de Propriedade Rural Sustentável foi concedido em outubro do ano passado pela Cooperativa Central Aurora Alimentos, com base na aplicação de processos sustentáveis na propriedade, que envolvem, entre outros aspectos, gestão e meio ambiente. É um orgulho para nós, né, ter conseguido esse certificado, né? Eu acho que agora vamos ter que trabalhar e lutando para conseguir manter isso e melhorar, né? Com os negócios encaminhados e bem desenvolvidos na propriedade, Eliandro e Vanderleia fazem outros planos agora. Um deles é aumentar a família. Eles querem adotar um bebê. O processo de adoção está bem avançado. Segundo assistente social, nós estávamos em terceiro da fila. Então, daqui a pouco, nós conseguimos já um bebê para nós daí. Um sucessor, quem sabe, como ele foi também. Nós vamos educar ele para continuar as coisas que nós temos aqui, né? E tem muito hoje. Motivo de alegria para Dona Dirce. Tenho orgulho do meu filho e da minha nora. Isso não sai do coração. Dona Dirce mora hoje com o filho e com a nora. E só lamenta que o marido não esteja mais aqui para ver as conquistas dos dois. Depois de um tempo fora, os pais do Eliandro precisaram voltar e morar com eles por causa de um sério problema de saúde do seu Jamir. Ele teve câncer. Ele tinha uma bolinha na língua e era há anos. Já o médico, quando viu aquilo lá, já disse que era um câncer dos bravos que ele tinha na língua. Daí apetemos para eles virem para cá, né? Porque daí lá, ele sozinho lá não tinha condição também, né? Ele cuidou do pai dele. Meu Deus do céu. Em fevereiro de 2020, seu Jamir fez uma cirurgia para a retirada do tumor. E apresentou melhoras depois. Mas por pouco tempo. No dia 22 de setembro do ano passado, seu Jamir faleceu. Ele tinha 63 anos. Agora eu fiquei sozinha, só com eles. Eu levo muita lembrança boa, né? Se não fosse por eles, né? O pai e a mãe, nós não teríamos essa educação, essas coisas que nós temos a respeito com outras pessoas, né? Respeito, gratidão e fé. Não são poucos os valores herdados pelo Eliandro e pela Vanderleia que ajudaram eles a chegarem até aqui. E não são poucos os sentimentos e as certezas também. Nunca desista. Que sempre continua, que lá na frente vai conseguir a coisa que a gente planeja. Sempre ter aquela fé, né? Nunca desanima. Tudo vai se ajeitando devagar, né? Graças a Deus, hoje dá pra ficar sossegado hoje. Agora é só trabalhar pra... É só manter Hoje não e penso cuidar. mais sair daqui. Não. Porque não, né? Eu gosto demais do lugar aqui, meu Deus. E com a história do Eliandro e da Vanderleia Toniello de Ouro, vamos encerrando o nosso programa Cooper News SC de hoje. Deixando para você um grande e cooperado abraço, desejando um excelente final de semana e até semana que vem.